Aleluia. Aleluias. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que está escrito assim na santa palavra do nosso Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Bendito Deus, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, meu Deus, nós nos colocamos diante de ti. Meu Deus, sabemos que há no mundo agora uma grande expectativa, aonde, meu Deus, o homem está focado neste momento, meu Deus, da decisão dos homens. Mas nós entendemos que existe um Deus, aonde só foi possível para Isaías entender, quando ele entrou no santuário de Deus. E ele viu, Senhor, aquele que é todo poderoso assentado. Meu Deus, e a tua palavra não diz que a tua glória enchia aquele lugar. Isaías entendeu, meu Deus, que lá estavam aqueles que os anjos falavam: Santo, Santo, Santo. Senhor, é neste lugar que nós, Pai, mais e mais reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, e entendemos que tu és santo e reina sobre o Brasil, reina sobre o mundo. Toma este culto, toma essa palavra, que nenhuma decisão que lá fora possa ser tomada vai nos transformar por dentro, porque nós já fomos transformados pelo preço que Cristo sofreu na cruz, e a eternidade habita em nós. Muito obrigado por os teus filhos, em nome de Jesus. Você diz amém. Glória a Deus. Nós estamos na casa do Senhor, caminhando, e eu entendo perfeitamente que Deus nos chamou para este tempo. Eu entendo plenamente que Deus também me chamou para este tempo. Entendendo que Deus nos chamou para entrarmos na Canaã celestial. Independente do deserto ou das serpentes que possa nos encontrar nessa caminhada, temos a certeza que existe um lugar preparado por nós. E este lugar não é um lugar feito pelo homem, e nem estruturado pelo sistema do homem. Este lugar é a Canaã celestial. Nela nós nos movemos na terra, nela nós vivemos. Nós acreditamos que a nossa vida, sendo gasta, sendo exposta, sendo nutrida na terra, para este propósito, jamais será frustrado por tudo aquilo que vem acontecer nesses últimos dias sobre o Brasil, sobre a terra. Nós entendemos que nós, como homens, nos encontramos muitas das vezes ansiosos, preocupados, desejosos em muitas coisas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que Deus, Ele queria sim olhar para a terra, encontrar um povo completamente voltado para o Senhor Jesus Cristo, com toda a sua força, com todo o seu ser. Quando eu estava meditando, falando com o Espírito Santo, que Ele queria falar para com a sua igreja, Ele pôs no meu coração algo, que pode ser o tema dessa mensagem. Eu nunca falei de um tema, nunca dei um tema na mensagem, mas eu queria que você guardasse isso no teu coração. E todas as vezes que você encontrar pessoas que não têm a fé no Senhor Jesus Cristo, que você possa dizer simplesmente para ele dessa forma: deixa Jesus entrar. Amado, estamos lendo no livro de Apocalipse e nós entendemos que este livro é a revelação em que Deus ele quer para a igreja. E nós entendemos perfeitamente que a igreja de Laodiceia foi uma igreja onde ela mostrava-se ser algo, mas diante de Deus, ela não era nem quente e nem fria, ela é morna.
E a Bíblia diz que a morna Deus, Ele lança fora, Ele vomita. E nós estamos falando que nós nascemos para este tempo. Nós nascemos para o tempo ao qual nós acreditamos. A Bíblia nos diz claramente aqui, o evangelista leu, que o anjo apareceu para os discípulos. E aparecendo para os discípulos, lança uma palavra profética, futura, dizendo para aqueles que estavam naquele momento vendo Jesus subir: olha, vocês que estão olhando esse Jesus subir, certamente Ele voltará. De que forma Ele voltará? Por muito tempo, quando era pequeno, eu vi as pessoas falar por ignorância: rapaz, Jesus vai voltar da mesma forma, ou muitas das vezes, como pessoas simples, e ninguém vai nem perceber. Mas nós entendemos que Ele veio, primeiramente, para trazer a boa notícia. E essa boa notícia é que Deus deseja, anseia, levar o homem para viver eternamente com Ele, através de um caminho. E Jesus batia no peito e falava: eu sou este caminho. E todos aqueles que tiver na terra, vivendo para a minha glória, vivendo para a propagação dessa verdade, que eu sou a vida, que eu sou a luz dos homens, que eu sou o pão, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Estes que espera, certamente quando eu voltar, eu levarei para viver eternamente na presença do meu Pai. Jesus falou claramente para os seus discípulos, dizendo: vocês não devem se preocupar, vocês não devem andar ansiosos, preocupados com aquilo que passa sobre a terra. Crede em Deus, crê também em mim. Então nós precisamos entender que aqui nessa igreja, nós encontrávamos uma igreja que se encontrava morna. E Deus, Ele não queria uma igreja morna. Ele queria uma igreja quente, queimando pela promessa de que Jesus, e também os anjos haviam falado que Jesus voltaria. E voltaria para levar um povo específico. Um povo que o ame, que o deseje, que anseia por esta verdade, que há uma Jerusalém celestial. Quando nós olhamos aqui, o ponto específico que Deus colocou no meu coração foi o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta. E o tema que eu dei foi: deixa Jesus entrar. Amado, eu estava meditando a respeito dessa passagem, em especial no versículo 20, e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Nós precisamos entender que quando Jesus está falando: eis que estou à porta, nós precisamos entender que Ele está falando justamente da nossa casa, sim, mas também do nosso coração. Quando Jesus estava para vir neste mundo, é narrado que Jesus, Ele foi através de Maria e também de José, ali, sendo conduzido para parar em Belém. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ainda estava para nascer. E no momento que Maria chega até Belém, a Bíblia nos diz claramente que não havia lugar para eles. Aonde? Na casa.
Não havia espaço para ele na casa. Porque não pode 2 corpos estar no mesmo lugar. Se não há espaço para Jesus e nem para a família de Jesus, certamente porque já está ocupado por outra família, por outro povo. Então nós entendemos que não havia para Jesus espaço nascer naquela casa que ali estava em Belém, nenhuma. Portanto, Jesus pôde nascer na manjedoura. Amado, não havia espaço para Jesus nascer na casa de ninguém em Belém. Mas a Bíblia nos diz que Maria foi até uma manjedoura e ali veio nascer para nós o homem mais importante do mundo, Jesus Cristo, que se fez homem na manjedoura. Deixa ele entrar. Quando Jesus nasce, a palavra do Senhor nos diz que anjos apareceram em volta dele. Quando ele nasce, vieram ouro, vieram mirras, vieram coisas especiais para o ambiente aonde ele nasceu. Entenda claramente que quando você, nesse tempo que nós estamos vivendo, encontrar pessoas, você precisa ter isso no teu coração. Você precisa deixar Jesus entrar na tua casa. Porque eu tenho certeza que os anjos vão acampar em redor da tua casa. Esse espírito que tem tomado a tua família para viver uma vida débil, uma vida doente, uma vida fraca, é fruto da ausência de Jesus. Deixa Jesus entrar na tua casa. O fruto dessa miséria, de tudo aquilo que envolve, que o diabo está habitando, prevalecendo com a família dele das trevas, é porque você tem rejeitado a família de Jesus. Deixa Jesus entrar. A palavra do Senhor vai dizer que não tinha lugar. Não tinha lugar para Jesus. E ele teve que nascer na manjedoura. Por que não tinha lugar? Versículo 2 de Lucas, capítulo 2, no versículo 7, vai dizer assim: e ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus, é dizer que não existe lugar, porque o lugar onde Jesus não pode entrar, aquele lugar não serve para mais nada, somente para ser habitação das trevas, simplesmente para que o diabo venha envergonhar, porque os anjos não vão estar lá, a graça do Senhor não vai estar lá, o olhar do eterno não vai estar lá. Por quê? Porque não tem espaço para Jesus, porque não tem lugar para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Amado, eu estava meditando claramente nessa passagem, e o Espírito Santo falou ao meu coração. A Bíblia não diz que ia ter um casamento em Caná da Galileia, e foi chamado Maria, e convidaram também Jesus para a festa, e os discípulos. Amado, a palavra do Senhor vai dizer claramente que foi convidado Maria, e também foi convidado Jesus para estar naquele casamento. Agora, imagine o cenário que você possa entender. E foi convidado Maria, e foi convidado José, e foi convidado o mestre Sala. Amado, precisamos entender como seria aquele cenário onde a Bíblia nos diz, com Jesus, naquela festa. A Bíblia nos diz que acabou-se o vinho, a mãe de Jesus, Maria, vai correndo procurar Jesus, e a Bíblia nos diz que quando ela procura Jesus nesse casamento, que nós devemos entender que era um casamento de pessoas de condições, porque tinha mestre Sala.
A Bíblia diz que Maria se aproxima de Jesus e fala: olha, acabou o vinho. E Jesus: sim, mulher, o que eu tenho com você? Acabou o vinho, Jesus, significa que a vergonha está dentro deste ambiente. E nós não podemos aceitar que dois corpos habitem no mesmo lugar. Nós não podemos deixar que a vergonha esteja aqui, quando o Senhor foi convidado para adentrar nessa casa, adentrar neste casamento, adentrar nesse relacionamento. Nós não podemos aceitar, Jesus, que onde você está, a decepção, a frustração adentre também, porque não pode habitar dois corpos. Foi convidado o Senhor para estar neste casamento. Portanto, Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Eis que eu estou à porta e bato. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus deu a ordem naquilo que não era para se tornar a ser. Pegou aquilo que não era nada daquilo que poderia fazer, aquilo que veio a existir. Porque Ele é Deus. Ele não precisava das uvas para Ele pisar e produzir e levar. Ele faz daquilo que não existe a ser aquilo que vai saciar, aquilo que vai trazer realmente alegria, que vai propagar para aqueles que vão desfrutar e vão dizer: faça o favor, nós somos acostumados a ir em eventos e aqui foi diferente. Por que foi diferente? Porque nós entendemos que começa a colocar os vinhos melhores no início, e depois que acaba esse vinho bom, nós colocamos o ruim. Vocês fez o contrário aqui. Tudo isso porque Jesus foi convidado, surpreendeu até o noivo, até o mestre Sala, porque convidou Jesus para entrar na casa deles, convidou Jesus para fazer parte. Agora imagine o cenário sem Jesus neste casamento. Imagine o mestre Sala chamando o noivo: cadê o vinho? Vocês fazem um evento desse, chama Maria, chama José, me chama, cadê? Amado, não teria resposta para aquele que convidou. Teria vergonha, decepção, frustração para os familiares. Entenda isso. Existem pessoas que têm deixado Jesus de lado, têm chamado Maria, têm chamado José, têm chamado pessoas de influência, mas têm deixado Jesus de fora, têm colocado Jesus no canto, têm feito de Jesus um qualquer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que é poderoso não pode jamais ser excluído. Eis que estou à porta, eis que estou à porta. Devemos entender claramente que estas pessoas desfrutaram do reino de Deus, não porque chamou Maria, não porque chamou José, mas porque abriu para que Jesus pudesse entrar. E Jesus entrando, houve festa, houve a ceia, houve alegria com abundância. O Espírito Santo me fez entender. Imagine só, para a casa dessas pessoas, eu poderia falar muitos, trazendo a memória, que quando ele saiu desesperado, porque a sua filha se encontrava doente, quase morrendo. Imagine se ele sai correndo, o Jairo vai à casa de Caifás, de Pilatos, de Anás. Imagine se ele se prostra diante desses homens. Imagine se ele procura os príncipes do seu tempo, querendo que entrasse na sua casa e mudasse o quadro. Imagine se ele implorasse: vai na minha casa, entra lá. Deu para imaginar o que aconteceria com a filha deles? Se Jairo olhasse para Jesus com indiferença, dizendo: quem é esse filho de carpinteiro? Quem é esse que anda com os pecadores? Quem é esse que quer ser maior do que Salomão?
Quer ser maior do que Moisés? Quem é esse? Eu não dou ousadia de me prostrar aos pés dele. Eu não dou ousadia de me chegar a ele para ele entrar na minha casa e convidar. Vem para minha casa. Não passarei essa vergonha. Porque isso é coisa de fanático. Porque isso é coisa de pessoas que não são cultas. Pessoas que não têm formação. Eu não faço isso. Imagine o que aconteceria com Jairo. É isso que tem acontecido com muita gente. Quando as coisas começam a mudar na casa deles, eles vão para a casa de A, vão para a casa de B, vai à procura do melhor médico, vai à procura de melhor advogado, vai à procura de maior influência da sociedade e rejeita Jesus. Quando Jesus está dizendo no livro de Apocalipse, dizendo: saia dessa vida morna, saia dessa vida religiosa, eis que eu estou à porta e bato, ouça primeiramente a minha voz. Mas Jairo entendeu que Jesus estava batendo. Por isso Jairo entendeu que só Jesus poderia tirar aquilo que já estava acampado, firmado, estabelecido, propagado sobre a sua casa. No momento que Jesus estava para adentrar na casa de Jairo, a palavra para Jairo foi: deixa em paz, porque na tua casa já entrou a morte. Na tua casa a morte já está prevalecendo. Mas Jairo entendeu quando Jesus falou: crê somente, não pode habitar dois corpos. Quando eu chegar, certamente a morte tem que bater retirada. Porque você ouviu a minha voz e deixou eu adentrar. E quando eu entro, algo que é contrário à minha natureza tem que sair. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo nesses últimos dias para você: deixe de você confiar naquilo que você possui. Aquela família tinha condição de fazer a melhor festa, mas não tinha poder de dar uma paz, de dar uma alegria, de dar um gozo, uma satisfação para o seu relacionamento. Jesus tem de entrar. Jesus tem. Quando os dois convidam Jesus para entrar, ele faz coisas grandes, onde aquilo que é contrário a ele não pode habitar. Quando Jairo entendeu que a influência, a riqueza e a religiosidade dele não poderia ressuscitar, ele entendeu: existe um que quando ele está, a natureza contrária a ele tem que sair. Por isso eu não preciso de mais um religioso na minha casa, porque eu já sou. Eu preciso daquele que é a ressurreição e a vida. Eu preciso da vida na minha casa. E Jairo se prostrou diante não de homem, mas daquele que era a própria vida. E quem se prostra diante da vida, vida terá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Você pode glorificar a Deus? A palavra do Senhor vai nos dizer claramente aqui, quando o evangelista estava lendo no livro de Atos, no versículo 8. E ali quando ele falou, o Espírito Santo falou no meu coração: está aí. Está aí. Porque o Espírito Santo virá sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Propague para estes. Propague para estes. O Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas. As pessoas precisam entender mais e mais. O Espírito Santo está sobre nós. Propague sobre Jesus, para Jesus adentrar neste coração. Jesus que deve entrar. Nós devemos dizer que é Ele que tem o poder de transformar esta água em vinho. É Ele que tem poder de trazer vida aonde há morte. É Ele que tem poder. Vocês receberão o poder do Espírito para propagar o meu respeito. E eu entendi. Nós precisamos mais e mais ser cheios do Espírito Santo para que Jesus possa adentrar na vida dessas pessoas. Amada, a palavra do Senhor vai dizer claramente que quando no versículo, se eu não me engano, no versículo 8 de Mateus, capítulo 8, versículo 14 de Mateus, está escrito assim: e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, e viu a sogra deste acamado, ardendo em febre,
Mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou. E ela se levantou e passou a servir. Tendo Jesus entrado na casa de Pedro, o que é que estava prevalecendo na casa de Pedro? A febre. Jesus adentrou na casa de Pedro, o que é que estava prevalecendo na casa de Pedro? A febre. Especificamente sobre uma pessoa, a sogra de Pedro. Então, no momento que a sogra de Pedro estava lá, Jesus estava cá. Quando a sogra de Pedro estava lá e Jesus estava cá, a febre prevaleceu dentro da casa. Amém ou não amém? Mas quando Jesus a tocou, se fez o que eu tenho você vai receber. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, você me tocou, aquilo que eu tenho vai sair sobre a tua vida. Porque 2 corpos não pode. Se a enfermidade estava sobre aquela mulher, a cura chegou, porque eu sou a cura. Jesus é a cura que as pessoas precisam desejar. Encontramos uma geração que fica doida, desesperada, querendo tocar no homem, querendo agarrar o homem, querendo ser ligada no homem, acreditando que pode receber algo. Nós precisamos entender, você deve tocar em Jesus e ser tocado nele, e nele vai sair poder, dele vai sair vida, dele vai sair cura para você. Eis que estou à porta e bato. Eu bato. Se alguém deixar, eu adentrar. Se deixar, eu adentrar. Amado, quando nós entendemos que Jesus está falando para nós nesses últimos dias, eu preciso entrar, mas vocês primeiramente precisam me ouvir. Jesus está nos ensinando claramente o que seria na vida de Pedro, cheio de peixe, chegando na casa, cheio de coisas conquistada, e ao entrar ver sua sogra enferma, adentrar ver sua esposa chorando, e aqueles peixes não mudar o quadro do cenário da casa dele. Tem gente que tem desesperadamente trabalhado, conquistado, prosperado, mas não tem levado Jesus para sua casa, não tem levado Jesus para sua vida, e tem olhado para dentro dos seus e visto um amor não tão grande, a qual não tem vivido a cura que só vem de Jesus, porque somente Ele pode entrar e mudar o cenário da sua casa e da sua vida. Quando nós olhamos para essa passagem, Jesus dizendo: eu estou à porta e bato. Amado, a Bíblia nos fala de muita casa que Jesus entrou, de muita casa que Jesus falou: eu preciso entrar na tua casa, repousar nela, habitar por um momento na tua casa, porque eu adentrando na tua casa, aquilo que está na tua casa prevalecendo, vai ter que sair. E a Bíblia nos diz que aquele homem estava olhando Jesus de longe, mas quando viu Jesus falar: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na tua casa, porque na tua casa há corrupção, na tua casa há mentira, na tua casa há avareza, na tua casa, Zaqueu, o que prevalece lá é o engano do diabo. Eu preciso entrar, para que eu entrando na tua casa, esse espírito saia e você confesse, e ao confessar, salvação chegará para ela. Eis que estou à porta e bato.